Bem-vindo ao DominateCast. Eu sou o Bruno Peckley, fundador da The Mind Lab Performance Academy, e hoje estamos de volta para mais uma conversa em alto nível. O DominateCast tem como objetivo falar com pessoas que já chegaram em nível de dominação na sua vida. O nível de dominação é um nível que está acima da alta performance, tanto nos esportes, nos negócios ou na vida. Pessoas que possuem disciplina, são intencionais e façam o que precisam ser feito, independente de como elas se sentem. E principalmente depois de uma grande vitória. E no episódio de hoje, vamos falar com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito na sua vida e a sua performance vai entrar em um nível diferente depois desse podcast aqui, e eu tenho certeza absoluta disso. Nosso convidado de hoje é o Thiago Cedrez. O Thiago é professor universitário, doutor em História, com MBA em Psicologia, Coaching, MBA em Gestão de Pessoas e Liderança. O Thiago é especializado em Metodologia de Ensino. E, além disso, o Thiago é andragogo, treinador comportamental, palestrante. Olha só, pessoal, o Thiago possui 25 livros publicados. O Thiago também é idealizador do Reservatório do Saber, uma plataforma que até eu faço parte também, que me ajudou muito, viu, Thiago? O curso de espanhol, né? Hoje que eu estou na Colômbia, o curso de espanhol me ajudou bastante. Né? O Reservatório do Saber é uma plataforma que possui diversos cursos: filosofia, estoicismo, né, Thiago? Oratória, comunicação, espanhol, psicologia e desenvolvimento pessoal. Assim, é uma plataforma fantástica. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês clicarem lá. Vale muito a pena. O Thiago, pessoal, ele atua em um nível muito elevado, né? Um nível de dominação, um nível que vai além da alta performance. E é por isso que eu faço questão de convidá-lo para esse podcast, porque eu quero entender, né, quais são os hábitos, disciplina, como que o Thiago fez para conquistar tudo isso em tão pouco tempo. Thiago, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo aí é curto, né, a sua agenda aí é lotada. Então, é um prazer estar com você aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Opa, Bruno, satisfação é toda minha, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Quando você fez o convite, eu aceitei correndo pela parceria, pelo papo que ia ser feito, pelo conteúdo que a gente ia conversar, que é algo que eu gosto bastante, também por conhecer a tua trajetória. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não boa madrugada para você que está ouvindo ou assistindo a este podcast que traz conteúdo extremamente relevante para quem quer crescer, melhorar os seus hábitos, a sua performance e ter uma condição de vida melhor, pessoal ou profissional. Então, estou à disposição aqui para a gente começar a trocar uma ideia. E também depois, se você que está ouvindo a esse podcast tiver alguma dúvida, curiosidade, qualquer outra coisa futura, pode colocar aqui nos comentários ou entrar em contato com o Bruno, que a gente vai seguir batendo papo nos comentários após esta gravação. Isso aí. E, de novo, né, aqui na descrição tá o link para a plataforma do Thiago, o link também ali do Instagram do Thiago. Então, vão lá, seguem ele, um conteúdo muito legal que agrega muito na vida ali de todas as pessoas, independente, né, da sua profissão. Thiago, antes de a gente entrar numa parte um pouco mais tática ali, estratégica, né, de como você conseguiu realizar tudo isso, me fala um pouquinho mais de você, né? Você é do Sul, hoje mora, né, no norte do Brasil. Me fala, né, um pouco da sua história. Claro, meu irmão. Eu sei que a tua audiência é bem multifacetada, né? Tem a galera que de tudo que é tipo, enfim, seja brasileiro, falando de português ou de outros idiomas. Então, eu sou brasileiro, natural do Capão do Leão, município pequenininho, próximo ali da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E cresci, vivi, construí a minha vida profissional e pessoal por muitos anos lá. E tive a oportunidade de residir agora em Pernambuco, um estado no nordeste do Brasil, bem diferente, muito calor, um clima também agradável, águas quentes de praia. E aqui estou trabalhando agora como professor universitário e desenvolvendo os meus projetos no âmbito digital. De uma forma genérica, seria basicamente isso. Legal, legal. E Thiago, fala um pouquinho mais.
você, né, é doutor, você estudou bastante, você gosta muito de estudar, isso é bem legal, né? A gente vê aí os livros atrás. E, pessoal, o Thiago ele é diferente dessa turminha aí do Instagram, do YouTube, que tem os livros atrás, mas não é nada. O Thiago, ele estuda. Inclusive, o Thiago sempre me ajuda também, dá várias dicas. Bruno, para você estudar, faz isso, várias técnicas. Isso é muito legal, porque o Thiago, ele tem o conhecimento, né? E a gente só tem 24 horas por dia. E eu queria já entrar nesse assunto, né, Thiago? Como que você administra o seu tempo para você conseguir estudar, trabalhar, fazer o seu doutorado, enfim, como que funciona a sua administração do tempo para você conseguir conquistar tudo isso que você conquistou, né? Criar produto digital, aulas, então assim, é tanta coisa, né? Fala pra gente, como você consegue fazer tudo isso? Essa necessidade surgiu quando eu estava no mestrado, quando eu comecei a perceber que a carga de leitura, sobretudo de leitura acadêmica, que estava sendo bem desgastante, eu não estava dando conta. Eu estava percebendo que meu nível de procrastinação estava bem alto e eu precisava modificar ali alguns dos meus comportamentos para conseguir dar conta de trabalhar e estudar. Foi então que eu fiz a minha primeira formação em coaching de carreira e orientação vocacional, e ali, a partir dessa formação, eu consegui perceber que se eu anexasse, se eu administrasse melhor o meu tempo e utilizasse de ferramentas de desenvolvimento pessoal, eu conseguiria ter uma performance melhor. E foi vindo, esse comportamento foi se modificando, eu vi também a necessidade de cada vez mais me especializar na área, e aí fiz o MBA em Psicologia e Coach, que me abriu portas para dar aula numa universidade lá no Rio Grande do Sul, na Faculdade Senac, que é uma referência no Brasil do Sistema S, aqui que dá ênfase em aspectos profissionalizantes para a inserção dos alunos no mercado de trabalho. E eu tive a oportunidade de dar aula por 6 anos a partir desta formação em coaching, num curso de liderança, gestão de pessoas e coaching. E ali foi também um divisor de águas que eu consegui, além de perceber a realidade do mercado de trabalho, mas também perceber a eficácia e a aderência daquelas ferramentas, daquelas teorias que eu havia visto na minha formação, depois no meu MBA, com a realidade prática de empresários e de pessoas comuns. E, em contrapartida, aplicando isso na minha vida, no meu sistema de trabalho, né? E foi nesse sentido que eu comecei a cada vez mais perceber a riqueza que é quando a gente consegue ter um processo de introspecção, de autoconhecimento, de perceber os seus limites, perceber os seus pontos fortes, onde você precisa melhorar, bem como fazer uma boa análise do contexto onde você está inserido, aspectos que envolvem a sua biologia, a sua rotina prática, efetivamente, como alimentação, como exercício físico e tudo mais, e aquilo que eu estava me dedicando intelectualmente, ou seja, a minha performance prática de estudo. Será que eu estava fazendo da forma mais eficiente e tal? Então, de lá para cá, do meu mestrado para cá, principalmente no meu doutorado, foi quando eu comecei a colher os frutos daquele esforço que eu tive nos meus 2 primeiros anos do mestrado. E aí eu comecei a perceber efetivamente que eu estava tendo um bom resultado. Então eu dei mais ênfase na minha produtividade de leitura e escrita para produzir essa quantidade de livros. Então o Bruno falou em 25 livros, mas não necessariamente são 25 livros autorais. Eu escrevo livros autorais e coautorais, em parceria com outros pesquisadores, criando coletâneas de trabalhos acadêmicos, e também os meus livros autorais, tanto na área acadêmica, na área da educação, como bem na área da psicologia comportamental, que é uma das áreas que eu venho estudando. Mas então nasceu dessa necessidade, Bruno, dessa necessidade prática de que se eu não me organizasse, eu ia adoecer. E eu estava adoecendo efetivamente, com picos de ansiedade muito grande e tal. Nesse meio tempo também, meu irmão, não sei se eu já te contei em algum momento, mas foi quando isso já nos últimos 3 anos, foi quando eu comecei a perceber que algumas coisas do meu comportamento estavam relacionadas à minha infância. E aí eu percebi, eu vi a necessidade, por conta de crise muito grande de ansiedade, eu comecei a ver a necessidade de também ter, além de ser coach e mentor de outras pessoas, de ter um profissional que cuidasse de mim. Foi quando eu comecei a participar de processos também psicoterapêuticos, e foi quando eu fui diagnosticado também com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí muita coisa fez sentido para mim, da minha dificuldade que eu tinha, e o quanto eu tinha melhorado com o uso de algumas ferramentas que me ajudassem.
a ter uma rotina um pouco mais estruturada, amenizar a procrastinação. Porque quem não tem TDAH já tem uma dificuldade grande por conta do ambiente. O ambiente influencia muito a tua procrastinação, bem como a questões de objetivo. Mas quem tem TDAH tem uma dificuldade fisiológica, neurológica. Então, a necessidade de você desenvolver uma disciplina e um regramento na sua rotina é muito maior. Muito maior. E aí foi quando agora chega, vou precisar ainda mais de mais disciplina. E aí foi quando eu busquei implementar com mais rigor ferramentas de produtividade e de organização para conseguir ter uma performance melhor. De lá para cá, tenho me sentido muito bem, não tive mais picos de ansiedade, está bem controlado, mantenho uma rotina de exercícios físicos bem legal agora, consigo encaixar isso na minha agenda. Alimentação com acompanhamento nisso também está super bem. E é um tripé, né? Corpo, mente e espírito, e barra espírito no sentido essencialista da existência. Então, quando eu consegui pegar esse tripé e organizar ele efetivamente, cara, a minha produtividade, a minha performance foi lá nas alturas, né? Nossa, Thiago, isso aí que você falou é ouro, cara. E teve algumas coisas, né, que eu tô... Pessoal, olha só, quando você assiste um podcast como esse, né, o meu objetivo é ser técnico assim, ô Thiago, pra gente entender realmente o que a gente precisa fazer e aplicar na nossa vida. Papel e caneta, eu tô aprendendo, eu sou aluno. E eu anotei algumas coisinhas aqui, Thiago, achei bem legal. Primeiro, quando você falou de aplicar, né, tudo isso em si mesmo, né? Então você vai aprendendo, e não só aprendendo para ensinar, mas você aplica para si mesmo, você tem essa experiência, e eu acho isso muito, muito bacana. E você falou uma coisa que é fundamental, né? Que é o autoconhecimento. Você falou, deixa eu me conhecer, né? Se eu quero ser coach, se eu quero treinar pessoas, deixa eu achar uma pessoa para me treinar também, para me ajudar, para eu entender esse processo. Ou seja, isso eu acho muito legal, cara. Isso assim, você vende aquilo que você compra. Então isso é muito bacana. E eu gostei muito, né, quando você falou ali das perguntas que você fez para si próprio, né? Ou seja, você se auto-questionou. E muita gente não se questiona, não procura respostas em si mesmo. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção nas perguntas que nós fazemos para nós mesmos. Como você vê, o Thiago, ele fez perguntas corretas para ele mesmo, ele encontrou as respostas e conseguiu seguir em frente. Eu acho isso muito bacana. Thiago, você falou da procrastinação. Acho que a procrastinação é um assunto que muita gente tem muita dificuldade, as pessoas elas não entendem, né, o que é a procrastinação, a disciplina, e você masterizou isso aí. Explica pra gente a sua perspectiva um pouco mais aprofundada sobre a disciplina, a procrastinação. Você trabalha com pessoas, né, você é professor. Quais são as maiores dificuldades, né, que você vê, né, as pessoas tendo na questão da disciplina? Por que elas procrastinam? E quais são as ferramentas que você acredita que são assim, que ajudam as pessoas a reverter esse processo de procrastinação? Beleza. A procrastinação também pode ser compreendida como ato de protelar, ou, em palavras mais populares, empurrar com a barriga as coisas que você tem para fazer, deixar para depois. E geralmente a procrastinação está conectada com questões emocionais relacionadas a tarefas. Então, se você tem uma tarefa desafiadora, que você se sente inseguro, seja por falta de domínio de conhecimento, por não ter experiência, por envolver pessoas que você tem aquela preocupação relacionada a o que será que elas vão pensar em relação à minha performance, ao que eu vou fazer e tal, ou seja, a questão do julgamento, né? Então, quando há elementos que geram desconfortos práticos ou principalmente emocionais, pré-cognitivos, então você tende a protelar, deixar para depois e deixar para depois. Chega um determinado momento, por uma questão de necessidade de prazo, de efetivamente entrega de resultado e execução das ações, você se coloca num ambiente desfavorável para a protelação e acaba fazendo. É por isso que, por exemplo, no Brasil, a gente, enquanto estudantes, a gente tem o hábito de deixar para estudar para as provas 24 horas antes. Por quê? Basicamente por conta da necessidade, por conta dessa necessidade psicológica e até mesmo fisiológica, porque estudar é cansativo por seu corpo,
E aí você acaba emocionalmente deixando de fazer isso para fazer outras atividades que são mais confortáveis, relacionadas a lazer, a prazer e assim por diante. Então, procrastinação é tudo aquilo que você deixa de fazer por conta de gaps, por conta de fugas emocionais relacionadas àquela tarefa, né? E a disciplina, que é o ato de fazer sem necessariamente você ter vontade de fazer, é fazer pelo compromisso, pela responsabilidade, ela é um combustível fundamental para a gente ir trabalhando essa procrastinação, porque não somos robôs, não somos seres extremamente racionais, como acreditava Immanuel Kant lá no Iluminismo, né? Nós somos mente e emoção, nós somos razão e sentidos, nossos 5 sentidos. Então, nós precisamos conciliar também essa particularidade humana que nós temos, e essa particularidade mais sensorial nos leva a agir e reagir no nosso ambiente, no nosso mundo, de uma forma de buscar prazer ou fugir da dor. Biologicamente, ou historicamente, a gente percebe isso desde o período das cavernas lá. Isso é algo comportamental que nós trazemos de uma perspectiva histórica muito antiga no nosso comportamento social. Ou nós fugimos da dor ou nós buscamos prazer. E conforme a complexidade social foi se desenvolvendo, aí nós fomos delineando características de comportamento que representam bem essa procrastinação. Ora, antigamente nós fugimos por questões, por exemplo, de sobrevivência de animais ferozes e assim por diante. Hoje, no mundo moderno, nós fugimos a depender da complexidade que é de participar de uma reunião, de se expor em público para pessoas, ou de uma atividade complexa que envolva até mesmo uma tomada de decisão com seus pares e assim por diante. Então, psicologicamente, temos essas características por conta dessa vivência social que nós temos. E a disciplina, ela é essa capacidade que nós desenvolvemos através de uma frequência de comportamentos, porque a disciplina ela é desenvolvida. Você consegue desenvolver esse hábito de ser disciplinado, estabelecendo uma rotina que te permita impregnar em você tanto essa mentalidade de ser disciplinado, quanto o comportamento automático da disciplina. Porque são duas coisas que envolvem a disciplina. A tua capacidade de pensar disciplinarmente, bem como a tua capacidade de agir com disciplina. E aí, pegando o gancho com o exemplo que você trouxe ali com os meus alunos e tal, eu percebo claramente que hoje, no âmbito de ensino superior, que é onde eu estou mais inserido na minha rotina dando aula, eu percebo que os meus alunos eles têm muita dificuldade efetivamente de disciplina por conta de 2 fatores. Primeiro, o ambiental prático. O ambiente onde os meus alunos estão inseridos não é um ambiente que favorece com que eles tenham uma disciplina. E segundo, cultural. Nós culturalmente absorvemos um modo de se ver e agir enquanto estudante que não favorece a disciplina. Então, a gente está falando do campo da mentalidade. Um exemplo da cultura dos estudantes orientais, japoneses, por exemplo, né? Eles são muito disciplinados no âmbito das suas escolhas enquanto estudantes. Por quê? Porque a cultura, os costumes e as tradições proporcionam a eles um ambiente mental que favorece a disciplina. Então, quando a gente alinha o ambiente mental com o ambiente prático do dia a dia, e aí a gente vai para coisas bem simples, como as tuas condições físicas e materiais. O ambiente onde você vai estudar, os recursos que você tem, sejam eles financeiros ou não, o clima onde você está, a família onde você está inserida. Por exemplo, imagine assim, você tem um menino que mora numa comunidade com grandes índices de criminalidade, né? Aqui no Brasil comumente conhecidos como favela. E aí ele vai para a escola e o professor dele diz para ele assim: estude, meu querido, porque você vai conseguir ter um bom emprego, um bom salário, vai ser rico, vai ser próspero, aquela coisa toda. E aí a criança fica olhando para ele. Ok, eu tenho que estudar. Só que quando ele sai dali, ele vê um traficante com uma arma, com um cordão de ouro, com uma mulher muito bonita do lado, com carros, com luxo, ele é respeitado, a polícia tem medo dele, e ele fica pensando assim: poxa, mas o traficante ele não estudou, mas ele tem poder, ele é respeitado, ele não... Tem alguma coisa diferente aqui. Nesse exemplo que eu estou dizendo é a questão ambiental.
se nós não temos um ambiente que favoreça uma rotina e uma mentalidade de disciplina, de reconhecimento daquele esforço, a gente tende a criar incongruências. E se há incongruências, a gente vai para o caminho geralmente mais fácil naquilo que a gente acredita que vai nos trazer oportunidades, prosperidade e assim por diante. Né? Então, por isso que eu critico os coaches que muitas vezes falam erroneamente na internet, porque não dá para a gente generalizar uma fórmula mágica de desenvolvimento pessoal. Porque cada ser humano precisa ser tratado com a sua particularidade ambiental, social, e com a sua experiência, com a sua bagagem, com a sua jornada. Por isso que é um trabalho bem customizado. Não é um trabalho simples de ser desenvolvido. Você trabalhar com desenvolvimento pessoal e profissional exige efetivamente essa responsabilidade de você olhar para o outro que está ali na sua frente e compreender o máximo possível da sua particularidade de vida e aí sim apresentar a ele ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional que estejam adequadas ao contexto dele. As necessidades do seu coach, enfim, do seu mentorado, a pessoa que você está ali auxiliando, né? Porque senão a gente acaba pegando muitos livros e acreditando que essa ferramenta dá certo para todo mundo. Algumas ferramentas, principalmente aquelas ferramentas de organização, de gestão de agenda, sim, concordo. Né? E claro, se a gente for, por exemplo, aí pede para um menino de uma comunidade carente, que não tem muito acesso à internet, que ele diz assim para ele, você vai ser produtivo se você organizar sua agenda no Google. Mas o rapazinho não tem acesso à internet. Então, para ele, não serve a agenda do Google, serve a agenda física, o papel. Essa é a ferramenta que ele vai trabalhar. Então, é nesse sentido, Bruno. Nossa, que legal, que legal. Muito insight poderoso aqui. Então, assim, ó, pessoal, anotando aqui, já tem duas páginas já, cheio de coisa. Eu gostei muito, né? A identificação do conceito. Isso é bem legal, Thiago, porque às vezes, né, e até eu quero o seu comentário a respeito disso também. Hoje, a mídia social é uma ferramenta poderosa, mas eu acredito que as pessoas elas ainda não consigam utilizar da forma para otimizar os resultados. Às vezes as pessoas se comparam de uma forma errônea, né? E a comparação não é algo negativo, é como nós fazemos essa comparação. Então, com certeza, tem muita gente que olha o Instagram, vê alguém, né, com um carro legal, não sei o quê, tendo a vida, e compara, né, onde que ela está hoje com o resultado final, que está ali, né, que ali é propaganda, às vezes, e tem muito desses casos, né, as pessoas muito famosas, que estão na televisão, muitos seguidores, estão mostrando, né, e essa carro, não sei o quê, tudo esse negócio, avião, helicóptero, que na verdade nem são delas. Eu tenho contato com muita gente desse meio e eu escuto muita coisa, o pessoal fala assim, Brunão, aquilo ali é só mesmo para botar na internet, o cara não tem nada disso. Então, assim, às vezes a gente se engana por essa questão da comparação e isso acaba até trabalhando contra a própria pessoa, né? Então, o que acontece, pessoal? O que o Thiago está falando? Quando você assistir uma aula, alguma coisa, você entenda, né, Thiago, o conceito, entenda o conceito do que está sendo falado e adapta para as suas condições, para o seu contexto. E sempre começando com as ferramentas que você tem. Né? Às vezes a ferramenta que a gente tem não vai levar a gente para onde a gente quer, porém vai nos levar para o próximo passo. O próximo passo vai para o próximo passo. Então, e você percebe isso, Thiago, com seus alunos, né? Essa questão da comparação, e aí isso dificulta bastante? Você percebe isso com seus alunos? Sim, sem sombra de dúvidas. Tanto no âmbito do incentivo para ir mais além, quanto no sentido de manter-se acomodado de onde está. A comparação ela pode ser imposta ou autodefinida. Em que sentido? O contexto que você está inserido pode lhe impor, sem necessariamente você controlar, elementos que fazem com que você se compare. Principalmente se você está alienado, né, robotizado em relação às coisas que estão acontecendo à sua volta, né? Agora, se você estiver atento ao que estiver acontecendo, você pode olhar para o que você está vendo, para o ambiente, para as coisas que estão chegando, seja nas redes sociais ou no dia a dia, e perceber, não, isso serve para mim, isso não serve para mim. Então, quando você escolhe
elementos que você se compara. Na programação neurolinguística tem uma ferramenta chamada modelagem, que é uma técnica que te permite definir um comportamento, um exemplo de resultado que alguém já alcançou, que você admira, que você respeita, que você reconhece, que tem um potencial transformador, e aí você mapeia o comportamento dela, bem como as características mentais que condicionaram ou favoreceram com que elas chegassem a determinado resultado. E aí você vai adequando, modelando aquele estilo de comportamento ao seu, impregnando, através da repetição, um padrão comportamental diferente do seu, que se assemelha àquele indivíduo que você está modelando, e que lhe permite romper aquela barreira do hábito automático que você vem tendo, e te aproximando de um comportamento, de um hábito que gera resultados disruptivos em relação àqueles que você já tem. Então, a ideia nesse sentido, Bruno, e aí eu faço várias provocações ao longo das minhas aulas com os meus alunos, no sentido de trazer essa consciência de onde eles estão, onde eles querem chegar, onde eles estão, advém de que ações, o que os trouxeram ali. E para eles chegarem ao resultado onde eles querem chegar, seja uma coisa bem simples, como, por exemplo, tirar uma boa nota numa prova ou até mesmo se formarem com êxito. Quem eles precisam ser? O que eles precisam ter? E o que eles precisam fazer para alcançar esse resultado? Então, é um sentido de olhar para o que eles estão sendo e fazendo agora e olhar para o futuro, ou seja, onde eles querem chegar e o que eles precisam ser e fazer para estar lá, alcançar lá, né? E a comparação, Bruno, concordo 100% contigo, ela é um elemento que pode tanto sabotar a gente, como pode impulsionar. E aí o convite que eu faço para você que está nos ouvindo é: seja autoconsciente na sua comparação que você vai escolher fazer. E não se deixe ser conduzido por coisas bem cativantes, que ficam, aquelas luzinhas que ficam aparecendo ali, aquelas propagandinhas, aquelas imagens que são montadas e tal, enfim, aqueles estilos de vida, muitas vezes, que são hollywoodianos, que não quer dizer que sejam impossíveis, mas que neste momento não fazem parte do teu contexto. Então, faz muito mais sentido você trabalhar com aquilo que está em volta do teu contexto, utilizando os recursos que você já tem para dar o próximo passo. Alcançou o próximo passo? Ok, agora vou analisar uma outra perspectiva, com outras pessoas, com outro cenário. Aí sim, aí você vai agir de forma muito mais inteligente e estratégica. Legal, legal. Tiago, você falou uma coisa bacana. Você falou que eles precisam ser e fazer. Então, tipo, eu quero até, como você entende bastante de filosofia, né? Filosofia é um assunto, claro, né? Se a gente for falar de filosofia aqui, a gente precisa de horas e horas e mais horas. Mas como que você vê essa questão do ser, né? Ela está atrelada à identidade que a pessoa tem, como que ela se vê, como que é isso e como alterar esse ser para depois ir para o fazer? Certo. Eu gosto muito de uma perspectiva mais contemporânea da filosofia, principalmente a partir de Jean-Paul Sartre, que era um filósofo francês, que criou uma filosofia ou não criou, ele popularizou numa época onde não tinha TikTok, Facebook e tudo mais, né? O existencialismo. E ele tem uma frase muito interessante que diz: somos condenados a sermos livres. Essa é uma das frases dele. Somos condenados a sermos livres. Em que sentido? Diferente de uma girafa, diferente de um papagaio, de um cachorro, de um periquito, no qual biologicamente ele, pela sua capacidade fisiológica, nasceu para ser um cachorro, nasceu para ser um gato, nasceu para ser um leão, uma girafa, assim. O ser humano, ele não nasce para ser algo determinado. Ele é livre em essência para construir quem ele é. Então, um grande exemplo é a questão da tesoura, né? Quando você cria uma tesoura, a tesoura ela tem um propósito. Ela foi criada para cortar. Então, ela não serve como colher, ela não serve como chave de fenda, como martelo. Ela serve para cortar. Então, a essência dela é cortar. O ser humano, ele vai se construindo ao longo da sua jornada. Então, o propósito, ele não está no fim. O propósito da vida não está no fim, mas sim na caminhada, na jornada, na construção, né? Como diria também Viktor Frankl, que é um dos grandes precursores da logoterapia, que tem um livro muito
muito bonito, muito legal, que é best-seller também internacional, que é a busca do sentido da vida, né? Ou o sentido da vida, aí depende da tradução. Onde ele fala justamente isso, de que a essência do ser humano está naquilo no qual ele decide ser quem ele é. Só que Jean-Paul Sartre, por mais otimista que ele tenha sido nesse sentido, ele também nos alertou que essa condenação de sermos livres gera também algo que é muito presente na nossa sociedade contemporânea, Bruno, que é a angústia, que é a dificuldade de fazer as escolhas diante de 360 graus à nossa volta de escolhas. Então, por isso que as pessoas procrastinam também, porque elas têm tantas escolhas para fazerem, elas têm que dizer tantos nãos em prol de um sim, e pelo fato delas não terem a certeza se aquele sim efetivamente é o melhor, elas acabam se travando. Então, fazer sim é dizer não para muitas coisas. E dizer não para muitas coisas é exercitar essa tua capacidade de escolher ser quem você quer ser. E ao escolher ser quem você quer ser, você precisa fazer, você precisa agir. E aí, como diria um grande coach brasileiro, tem poder quem age. Quando você age em prol daquilo que você almeja ser, ter, você se constrói fazendo. Legal. Então, o fazer, ele é um processo de construção do ser. Exato. Aí só tem um detalhe, e aí e é interessante essa sua provocação que você trouxe aqui, porque você pode estar sendo uma pessoa na medida que está fazendo algo, sem necessariamente escolher fazer para ser algo. Isso significa que se você não tiver um nível de autoconsciência, nível de criticidade, um nível de definição de quem você é e quem você deseja ser, você acabará sendo uma espécie de joguete de relações sociais daqueles que têm mais influência sobre você. Por exemplo, coisa simples, os seus pais. Se você não tem clareza de que carreira você quer escolher, os seus pais, pela pressão hierárquica, cultural e psicológica que há na sua vida, eles definirão quem você vai ser em termos de escolha de carreira e assim por diante. Então, quanto menos espera, você vai se tornar, por exemplo, um adulto frustrado com a sua carreira ou com a vida que você construiu, porque você não conseguiu, você se travou naquele momento de bater os pés e dizer assim, não, eu quero isso porque eu gosto disso, porque eu me identifico com isso. Então, e é desafiador, Bruno, é por isso que a gente se sente angustiado, é por isso que temos grandes picos de ansiedade, é por isso que temos tantos distúrbios psicológicos hoje, porque vivemos nesse rol de possibilidades de escolhermos as coisas. E é claro, só para acalmar o coração de alguém que está preocupado com o que eu estou falando, a gente tem que relativizar isso também. Porque uma coisa é a gente colocar a pé de igualdade duas pessoas que têm condições diferentes. É muito difícil a gente dizer que qualquer um consegue alcançar determinado resultado sem levar em consideração o contexto em que aquela pessoa está inserida. O contexto material mesmo, o contexto psicológico mesmo. Porque devemos levar isso em consideração. Então, tem pessoas que terão mais dificuldade e tem pessoas que terão mais facilidade, fruto das suas experiências passadas e do seu contexto onde ela está inserida. Então, isso também deve ser levado em consideração. Legal. Nossa, é bem profundo isso. Por mim, a gente ficava falando disso aqui até à noite, Thiago. Muito legal. Então, você acredita que a clareza da onde que a pessoa quer chegar, ela pode funcionar como um filtro para as ações, para analisar isso, vai, né, conforme vai caminhando, desenvolvendo o ser, e vai aumentando também a autoconsciência, né? De onde que vem aí os meus princípios, a minha visão, a minha missão, os meus valores, né? De onde que estão vindo isso? Né? A forma que eu penso, né? De onde que vem essa forma que eu penso? De onde que ela vem? Do Instagram, das pessoas que eu sigo? Da onde que vem? É meu realmente? Né? Fazer essa reflexão, você acha que é importante, Thiago? Sem sombra de dúvidas. Para você almejar um futuro mais próspero, com uma produtividade mais elevada, ou para se sentir num estado emocional melhor do que você está hoje, o primeiro passo é ter clareza de onde você está e o que gerou onde você está. E o segundo passo é mirar, almejar um estado desejado, no qual
esteja atrelado àquelas características que você deseja ter, ser e fazer, em vários aspectos. Então, saber onde você está, olhar com bastante carinho onde você quer chegar e, a partir daí, começar a construir um conjunto de mudanças que favoreçam essa nova versão sua, que lhe proporcionar as condições que você deseja alcançar. Então, a clareza é fundamental. Então, o primeiro passo é traçar bem os objetivos, mapear bem esses objetivos. Eles têm que ser específicos, eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ser temporais, com data marcada, ou seja, tem que ter um prazo bem específico, né? Eles têm que ser motivantes, eles têm que ser instigantes para você, porque senão você vai ficar onde está. Se não for algo que lhe interessa, que lhe dê efetivamente motivos para agir, e aí a essência da palavra motivação é motivos que te fazem agir, a gente não consegue avançar efetivamente. Depois de mapear, delimitar tudo isso, aí a gente vai para as questões comportamentais que estão atreladas ao fazer, que envolve hábitos, que envolve rotina, que envolve tarefas, que envolve produtividade, que envolve também, num âmbito psicológico, as tuas crenças, os teus valores, a tua visão de mundo. Então, tudo isso junto de ti favorece a construção de quem você é ou quem deseja ser. Legal. Olha só, pessoal, o Thiago acabou de dar para você não só o conceito, mas as etapas, né? Clareza onde que você quer chegar, né? Clareza onde você está, onde você quer chegar e o conjunto de mudanças que você tem que fazer para conseguir chegar lá e passo a passo, né? E é importante, né, Thiago, a pessoa entender que às vezes, né, essa clareza onde que ela quer chegar, às vezes pode ser que esteja distante, né? Às vezes a pessoa pensa grande e eu gosto quando a pessoa pensa grande, e é importante pensar grande. Entender que você precisa utilizar as ferramentas que você tem hoje da melhor forma possível, né? Às vezes a pessoa quer, pô, quero, né, gravar uma aula, começar meu canal no YouTube para eu começar, né, me comunicar melhor, enfim. Mas eu tenho um celular ali, né, não tenho uma câmera boa, tenho um celular ali que está mais ou menos. Começa com o que você tem. Começa com o que você tem. Não precisa esperar ter uma câmera de 20 mil reais, sei lá, uma câmera Sony top para começar a gravar, luz. Não precisa. O meu treinamento, Thiago, que eu fiz, né, o treinamento online para atleta, foi com uma webcam muito ruim. Não, foi assim, a pior coisa do mundo, mas eu fiz. Terminei, aí depois consegui comprar uma câmerazinha legal, aí eu regravei o curso, ficou mais bacana, tinha mais conhecimento, mais experiência. Então, assim, pessoal, utiliza o que você tem hoje para você chegar no próximo passo, igual que o Thiago falou. E sempre almejando o objetivo. E isso é muito legal, porque vai funcionar como um filtro. Vai funcionar como um filtro. E você vai começar a entender aquilo que te serve, você continua, e aquilo que não vai te servir para te ajudar a chegar nesse objetivo, você descarta. E às vezes, né, Thiago, são pessoas também, né, na nossa vida. Pô, essa pessoa aqui, ela não tá me agregando para eu chegar onde eu quero chegar. Aí, né, a gente trabalha essa parte aí. E, inclusive, eu quero fazer essa pergunta antes da gente ir, Thiago. Quando a pessoa, ela identifica alguém próximo na vida que não está agregando para ela, como que você acha que essa pessoa ela deve responder? Porque às vezes você vai falar assim, tchau, não vou, nunca mais vou falar com você, você não me ajuda. Qual que é a melhor forma que você acredita ser para que essa pessoa consiga ali, não eliminar da vida, mas, né, às vezes não perder tanto tempo com essa pessoa, enfim, como que é essa administração de relacionamento? Claro. E isso é natural. Você foi falando, eu fui me lembrando assim dos meus amigos do meu ensino médio, até mesmo da faculdade, de pessoas que dá para contar nos dedos que eu ainda me relaciono hoje por conta desse distanciamento não só geográfico, mas também de afinidade mental, de afinidade cultural e motivações de vida e assim por diante, né? Isso significa que eu não gosto mais das pessoas e essas pessoas não gostam? Não, sem sombra de dúvida, não. Tem a ver apenas, eu continuo amando elas, continuo gostando dessas pessoas, aí eu pego, por exemplo, no campo familiar, né? Você não tem que se afastar das pessoas, nesse sentido de criar um sentimento negativo, mas você tem que se perguntar no sentido de que o quanto essa pessoa é importante para mim e que relacionamento efetivo eu quero construir com ela. E aí, ir com o coração aberto, no sentido de que, ok, o papo que eu vou ter com essa pessoa, o padrão mental que essa pessoa tem, o estilo de vida que essa pessoa tem,
diverge da minha filosofia de vida, do que eu quero para mim agora. Então, você tem que trabalhar o seu coração e a sua mente, você diz assim, ok, eu vou me permitir conviver com essa pessoa neste nível, neste padrão de conversa, porque eu amo ela, porque ela é uma pessoa agradável, uma pessoa boa, uma pessoa que me ajudou no passado, assim por diante, né? Então, só que você delimita qual vai ser o nível de relacionamento que você vai ter. Por que isso é importante? Porque senão você vai entrar naquela esfera de influência, de persuasão, dando a ela um poder decisório e até mesmo de influência nas suas decisões, através de opiniões que ela emite, através de impressões. E muitas vezes, Bruno, olha só, a gente nem pergunta para a pessoa o que ela acha se a gente deve ou não fazer. A gente imagina, se eu fizer tal coisa, aquela pessoa vai pensar isso sobre mim. Depositando imageticamente naquela pessoa que está longe ou que você nem conversou, o poder de te influenciar só nessa perspectiva do que você imagina que ela pensaria sobre mim. Então, é nesse sentido de se desvincular. Obviamente, se houver uma questão de bastante distinção, mesmo prática, comportamental, por exemplo, seu amigo está usando droga, seu amigo ele tem um comportamento muito errôneo nas relações familiares, bom, se vai contra os teus princípios e teus valores, se fizer sentido para você, continue respeitando a pessoa, mas se afaste, porque essas relações de influência, elas ocorrem com maior ou menor grau, né? Mas é nesse sentido, no sentido mental mesmo, no sentido de olhar para a pessoa e dizer assim, ok, me permitirei estar convivendo com essa pessoa, mas com essas características, com esse padrão de convivência. Mais que isso já me afeta. Então aí por exemplo, eu não entro em determinados assuntos com determinada pessoa, eu não emito tantas opiniões ou não peço tantos conselhos para não deixar que a perspectiva dela interfira na minha, porque eu sei que aquele padrão não faz sentido para mim neste momento, né? Mas se isolar, aí vai de cada caso, né? Legal, nossa, fantástico, cara, muito legal mesmo. O nível de relacionamento, né? A gente tem que saber até onde a gente chega com cada pessoa. Isso é muito poderoso. Acho que vai ajudar as pessoas a entenderem que às vezes, né, são pessoas que até dentro de casa, né? Parente, irmão, irmã, sobrinho, pessoas que estão bem próximas, que não dá para falar assim, não quero mais falar com você, mas acho que isso que você falou aí vai dar uma clareza muito grande em como a pessoa, a partir desse momento, pode começar a agir. É muito legal. Thiago, muito bom o papo. Eu quero trazer você de volta, tá? Vamos fazer mais desse podcast, porque tem muito conhecimento. Eu acho que as pessoas vão adorar ouvir mais de você. E eu quero que você fale um pouco da sua plataforma, né, do seu curso no digital, né, o Reservatório do Saber. Fala um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pessoal. Eu recomendo muito, muito. Entra lá, porque vai agregar muito para você. Fala um pouco mais do seu curso, Thiago. Legal, Bruno. Agradeço, então, a oportunidade também de poder falar aqui para a tua audiência a respeito do trabalho que eu desenvolvo, principalmente no âmbito digital. Atualmente, então, eu estou com alguns projetos em andamento, dentre eles um que o Bruno faz parte, que está me apoiando aí desde o nascimento, né? Então, agradeço também a confiança, Bruno, nesse sentido, que é o Reservatório do Saber, que nasceu com essa necessidade de externar aquilo que eu venho estudando ao longo do tempo. Gosto muito da ideia de conhecimento compartilhado e conhecimento abençoado. Então, como eu gosto de muitas coisas, estudo várias coisas, por que não criar um local onde eu possa compartilhar essas coisas que eu estudo, pessoalmente e profissionalmente? Então, o Reservatório de Saber é uma área onde eu compartilho cursos relacionados à filosofia, à história, à psicologia, né, à educação e ensino, a idiomas. Eu tenho um projeto aí nos próximos anos de me tornar um poliglota, então venho estudando também idiomas semanalmente nesse sentido e busco compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo com as pessoas neste reservatório do saber, né? Construindo assim uma comunidade engajada nessa vibe de se expandir em diferentes áreas. E atualmente, hoje, a assinatura do Reservatório do Saber, ao assiná-la, você recebe um dos meus livros impressos também, bem como outros conteúdos lá. E uma curiosidade, tem até aula de dança de salão lá no Reservatório do Saber, porque eu também desenvolvi vários cursos de dança de salão, sou professor de dança de salão, e tenho os meus cursos. Então, é uma plataforma bem multifacetada, né? Tem vários aspectos lá dentro. E a gente vai construindo ela devagarinho, de modo com que
o reservatório vai se abastecendo e a sabedoria construída lá vai sendo cada vez mais plural nesse sentido das áreas de saber, né? E futuramente fazer como o Bruno está fazendo aqui, de trazer outras pessoas para contribuir lá também, de modo com que a comunidade cresça e a gente consiga cada vez mais deixar uma sementinha boa aí no mundo que a gente está vivendo. Legal, e é muito bom, pessoal. E eu gosto muito de cursos dessa forma, né? O curso do Thiago, porque ela otimiza o seu tempo. Às vezes, a gente não tem tempo de às vezes, ler um livro sobre estoicismo. A gente não tem tempo, né, de estudar, de ler e tal. O Thiago ele já fez isso. Ele já pegou o conteúdo e entregou mastigado para você. Então, assim, é uma otimização de tempo o curso do Reservatório do Saber. Então, eu gosto muito, recomendo. Vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, faz a compra desse curso. Tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Segue o Thiago no Instagram, manda uma mensagem para ele, fala assim, Thiago, vim aqui do podcast, muito legal. Faz pergunta, tá? Manda lá um direct para ele, faz pergunta. E se vocês querem, né? Eu quero, né, Thiago? Já está mais que convidado para voltar aqui. E se tiver algum outro assunto, pessoal, que vocês querem que o Thiago, né, se aprofunde mais, às vezes um pouco mais ali, né, na questão da filosofia, né? Olha só que legal, né? Ele falou um pouquinho ali, mas foi tão rico. Às vezes a gente pode fazer um podcast mesmo, falando um pouco mais nessa parte filosófica, entendendo um pouco mais. Eu acho que isso vai abrir a cabeça, né, das pessoas. E a gente está sempre aberto aqui. Thiago, o canal é seu, sempre que você quiser vir, as portas estão abertas. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nossa, foi muito rico. Eu queria fazer um episódio de 5 horas, né? Bater o papo o dia inteiro com você, né? Quem sabe um dia a gente não pode fazer um episódio mais longo, né? Ao vivo, com a turma aí, fazendo pergunta, né? Enfim, vários formatos aí que a gente pode fazer, mas muito obrigado. Você é uma pessoa fantástica. Você me inspira por tudo que você faz, né? Você consegue conquistar tantas coisas em tão pouco tempo. Então, assim, o seu nível de disciplina é muito alto. E isso, assim, você não só fala, mas você age todo dia, né? Então, assim, isso é muito importante. E deixa uma mensagem para o pessoal. E obrigado de novo, Thiago. Muito obrigado, Bruno, pelas palavras bonitas, pela amizade, pela parceria, pelo carinho, pela oportunidade de estar conversando contigo e também com todo mundo que está nos ouvindo. Desejo a todos uma excelente jornada de construção de si, para que a gente possa, ao nos tornarmos pessoas melhores, impactar não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas que amamos. Então, dedique-se nesse sentido. Saiba que todo resultado que você alcança, seja ele positivo ou negativo, vai impactar nas pessoas que você ama. Então, busque sempre trabalhar para se tornar uma pessoa melhor e obter resultados positivos, porque isso vai respingar em todo mundo que está à sua volta, sobretudo nas pessoas que você ama. Legal, perfeito. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like, compartilha, pega aqui o link, né? Você clica ali no compartilhar, pega o link, joga lá na comunidade que você tem no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, enfim, vamos compartilhar esse episódio que eu acredito que vai agregar muito. Thiago, de novo, obrigado e nós nos vemos no próximo. Tchau.